O Palestra em Casa está no ar. Hoje contamos com a presença de Carlos Escaramuza, falando sobre família. Aproveite e assista. Esta reunião pública que nós estamos fazendo aqui em Santana e que os nossos ouvintes da Rádio Boa Nova também têm a oportunidade de compartilhar conosco, os ouvintes da rádio de todos os cantos, nós vamos falar um pouquinho hoje de família. Sim, de família. Afinal, nós gostaríamos que esse ambiente família fosse o mais tranquilo, o melhor possível. Nós, à medida em que vamos conhecendo os ensinamentos da filosofia espírita, nós vamos percebendo que nesse mesmo ambiente em que nós nos colocamos, na relação direta com os nossos parentes mais íntimos, nós vamos percebendo que, à medida do desenvolvimento, nós temos diferenças, e não são pequenas. Sociais, biológicas, culturais, espirituais e tantas outras. E percebemos que aquele lar que nós tanto almejamos construir, nem sempre nós conseguimos manter um equilíbrio, uma tranquilidade para que nós possamos desfrutar realmente desse momento. Vamos percebendo primeiro na Constituição que está aí o grande primeiro desafio, que é viver em família. E o que vocês acham? É fácil? Hein? Não ouvi nada. É fácil? Não é fácil. Muitas vezes nós conseguimos dar essa tranquilidade que nós tanto almejamos, temos momentos alegres, festivos, de envolvimento, de crescimento interior, ouvimos o outro, debatemos, sugerimos, aprendemos, mas também vamos percebendo que trazemos as nossas deficiências. E essas tendências começam a se manifestar quando eu tenho a dificuldade de começar a aprender a viver em sociedade. E onde é que eu aprendo a viver em sociedade se é no nosso lar, na nossa casa? Seja lá que cantinho seja, mas é lá que nós começamos a desenvolver o sentimento sociedade. E se nós percebemos que, por mais que nós aspiremos momentos tranquilos e equilibrados, nós percebemos que as diferenças também aparecem, fica claro nós sentirmos que, se nós vivêssemos melhor em família, mais equilibrados, a nossa sociedade também teria o seu reflexo. Teríamos uma sociedade mais equilibrada. A importância da família no lar é educadora, regeneradora. Espíritos ali envolvidos novamente na tentativa de conjugar o verbo amar em todos os seus tempos, em todas as suas formas, na medida do possível. Vamos percebendo também que é um processo de edificação moral do homem. É ali que nós começamos a tecer esses conceitos. E quantos lares nossos dificultam nós buscarmos entender essa função educadora, regeneradora, que ele é para nós todos. Quantos de nós buscamos, na entrevista fraterna que a Casa Espírita oferece, tecer ali os nossos comentários, porque às vezes não achamos um ombro amigo para dizer que está tão difícil conviver no meu lar. O meu esposo, a minha esposa não me entende, os filhos em conflito, outros parentes mais próximos, não percebendo que nós estamos ali juntos para enriquecer os nossos conhecimentos. E muitos de nós buscamos esse equilíbrio.
como o meu lar seria tão gostoso se nós conservássemos pelo menos maiores momentos de paz, se nós dialogássemos mais, se nós conversássemos, se nós percebêssemos que nós precisamos prosear dentro do lar, precisamos conversar, trocar experiências. Como é que foi o seu dia, meu querido, minha querida? E você, meu filho, como é que foi na escola? Será que nós estamos tendo tempo para essa prosa dentro do lar, tão importante? André Luiz já nos relata que quando nós deixamos de ter motivação para prosear dentro do lar, o equilíbrio naquela família parece que vai se esvaindo. Mas nós temos tempo. Chegamos, às vezes, cansados do trabalho, com os seus problemas que nos foram proporcionados, as dificuldades materiais de equilíbrio, na mercantilização tão importante para a nossa subsistência. E, às vezes, esquecemos que lá no lar é um outro tipo de equilíbrio, de refúgio que nós buscamos e chegamos trazendo do ambiente social, do ambiente profissional, essas dificuldades todas e nos tornamos agressivos. Vocês conhecem pessoas que não sabem dividir isso? Às vezes tem pessoas que não sabem, não sei se vocês conhecem. Trazem toda aquela carga da sociedade, da profissão, e já chega em casa chutando a lata, batendo a porta, e agressivamente, às vezes, dizendo, está pronta a janta? Não proseamos, não conversamos, ou às vezes vamos direto para o noticiário, ou para a fofoqueira eletrônica, e o filho ou a filha quer dizer um comentário que foi no seu ambiente da escola nesse dia, e que é que nós falamos às vezes, agora não, estou ocupado, espero o intervalo. Vocês conhecem gente, tem gente que faz isso. Ou quando tem um jogo de futebol, então, só no intervalo a gente conversa. Mas aí no intervalo tem os melhores lances, um deles dormiu e não conversamos. Engraçado que nós temos tempo para ver, às vezes, como é que vai a vida dos bacanas. Não sei se vocês conhecem, também tem pessoas que gostam de saber como é que vai a vida dos bacanas. Ou usam a rede social para dizer onde estão, o que fizeram, mas não vejo ninguém dizendo ali, esta noite que passou, tentei harmonizar o meu lar praticando o Evangelho. Vocês já viram esse comentário? Nas redes sociais? Então, se nós temos tempo para tudo isso, não vamos ter tempo para tentar harmonizar a família? O grande objetivo do Evangelho no Lar, nós temos aqui um livrinho bem fininho, o Evangelho no Lar, Como, Onde e Porquê, que tem 100 colocações, perguntas e respostas, mas direcionadas totalmente para o Evangelho no Lar. E a pergunta X da questão, qual é o objetivo do Evangelho no Lar? A união dos familiares, harmonização, higienização espiritual do lar, e principalmente os estudos dos ensinamentos de Jesus para que possamos gradativamente pautar o nosso dia a dia nos princípios cristãos, estimulando e promovendo as nossas reformas tão necessárias. Harmonização, higienização do lar. Nós precisamos, muitos de nós esquecemos das situações do cotidiano, quando está tudo bem, quando o saldo bancário não está devedor, quando no ambiente profissional está tudo em ordem, nos relacionamos bem, estamos bem no aspecto íntimo, está tudo em ordem, nós achamos que está normal. Isso que é vida, não acontece nada de errado para mim. Mas basta uma situação mudar que nós nos lembramos de Jesus, do Criador,
E esquecemos de, nesses momentos felizes, agradecermos. Então, o Evangelho no lar, o seu maior objetivo é harmonizar, buscar ensinamento do Mestre, para que, pautados nesse ensinamento, nós possamos melhorar o nosso lar. A família é essencial para o nosso crescimento pessoal. É ela que nos dá uma base sólida e ajuda a enfrentar e conhecer o mundo, provendo nossos primeiros passos em direção à educação e ao conhecimento. Apesar disso, grande parte das pessoas tem problemas dentro de casa, pois não sabem lidar com as diferenças, gerando uma difícil convivência. Mas também precisamos resgatar o sentimento de amor e fraternidade, que muitas vezes nos falta no tratamento com as pessoas mais próximas. Vamos para o intervalo e já voltamos. O Palestra em Casa está de volta. Enfrentamos problemas em todos os setores da vida. E com a família não é diferente. Pode não ser fácil, mas se fizermos nossa parte, nossas relações podem ser mais felizes. Eu sei, alguém pode estar pensando aí, mas não vai dizer. Mas você não sabe as coisas, como é que estão lá em casa. É fácil para você falar aí na frente. Tem uns que até podem estar pensando assim, nem com reza braba as coisas melhoram lá. Né? Isso é excesso de pessimismo. Nós precisamos, se as situações são de desequilíbrio, nós precisamos tentar equilibrar e convidar esses nossos parentes próximos, convidá-los a participar, não forçá-los. Temos que respeitar o arbítrio de cada um. E gradativamente nessa união da família, em que nós fazemos uma leitura do Evangelho inicialmente, uma leitura curta, objetiva, sequencial no seu estudo do Evangelho, o Evangelho exemplifica de uma forma tão gostosa o nosso cotidiano, que nós, ao ler aquilo e começarmos a deixar aí alguns minutos para trocarmos informações, vamos perceber que aquilo encaixa na nossa vida todo dia. Às vezes a gente fala, nossa, essa leitura hoje serviu para mim. No dia seguinte, também serviu. No terceiro, também servem todos os dias. Porque nos convidam. Agora, a leitura do Evangelho no lar para harmonizar a família, nesse dia da semana que nós vamos resguardar para isso, um dia em que nós vamos deixar dia e horário definidos em função da disponibilidade de cada um, né? Então vamos procurar encaixar aquele dia e aquele horário uma vez por semana para nós realmente harmonizarmos a família. Evangelho no lar não é você fazer a leitura e alguém que está do lado ali com um probleminha que houve antes de ontem, faz assim com o cotovelo, viu? Serviu para você. Isso não é evangelho no lar, não é hora de trocar farpas. Às vezes pode chegar alguém também, toca aquela campainha ou o telefone. Calma, paciência. Tem alguns que já falam assim, justo agora. Calma, nós estamos tentando harmonizar. Então, paciência. Se chega alguém, convidamos. Se o telefone toca, nós vamos deixar alguém designado para um eventual atendimento, né? Dizer o que nós estamos fazendo no momento. Então, o Evangelho no lar realmente é essa busca da harmonização. Diz Emmanuel que a mais importante associação existente na Terra é o lar. A estrutura material é importante. Nós tentarmos equilibrar entre o credor e o devedor, as necessidades, os pagamentos, os carnês. Hoje nem mais tem carnê, né? Tudo boleto, débito em conta. Então, nós precisamos também fazer com que essa estrutura material também tenha a sua estrutura espiritual com base nos ensinamentos do Mestre Jesus.
Um lar mais equilibrado, mais harmonizado, permite com que cada um de nós ali que fazemos esta reunião semanal, possamos permanentemente refazer as nossas energias espirituais. Ah, mas eu briguei com a minha mulher ontem. Nossa, falamos cada um para o outro. Como é que eu vou fazer evangelho com ela hoje? Eu nem falei bom dia, e ela também. Ficou um esperando o outro, ninguém falou, ninguém conversou. Sabe, essas coisas acontecem. Não sei se vocês conhecem, mas também tem. Então, se é o dia do evangelho no lar, primeiro, vamos tentar nos equilibrar. Né? Estamos aqui só de passagem. Vamos ficar com aquela tromba de elefante a semana inteira. Chega no dia seguinte, ou você ou ela... Bom dia, querida, tudo bem? Pronto, você já quebrou o gelo. E o evangelho no lar vai servir para nós harmonizarmos e perceber que aquilo ontem foi uma pisada de tomate. Agora não vamos ser durão assim. Enquanto você não pedir perdão, não vou começar isso com você. Calma. Um momento. Às vezes até a própria leitura do evangelho já vai canalizar para isso, para que nós possamos aproveitar. Família é laboratório. Concordam ou discordam? O que tem de tempero ali dentro, cebola, alho, sal, azeite, tem até pimenta malagueta também, pimenta do reino. É um tempero incrível. E equilibrar esse tempero não é fácil. Por isso que nós estamos ali constituindo um lar, uma família, para que nós possamos realmente fazer desse laboratório uma vivência de grande experiência e aprendizado, uma verdadeira escola para nós. E não adianta dizer, não, lá em casa não tem mais jeito. Ou quando um dos dois partir mais cedo para vestir o paletó de madeira, falar, graças a Deus, estou livre. Bumerangue, vai e volta. Já pensou, você não queria aquele momento do evangelho no lar, e agora numa outra experiência, estão os dois juntinhos, de mãozinha dada, fazendo a leitura, apreciando os ensinamentos de Jesus, trazendo para o seu cotidiano. Então, nós temos que aproveitar realmente, porque o lar tem grandes tarefas educativas. Primeiro, renunciar às vezes a nós mesmos. É fácil? De vez em quando uns falam, mas eu engulo cada sapo, que minha barriga já está um verdadeiro pântano. Não é fácil, mas às vezes nós precisamos, naquele momento, não é o momento de refutar, de revidar, é o momento de relevar, é aprendizado. Então, a renúncia é uma grande escola que nós podemos fazê-la dentro no lar. A boa vontade, a ajuda mútua, o perdão. Perdoe, coloque a sua cabeça no travesseiro e sonhe com os anjos. É uma coisa tão gostosa se fazer dessa situação quando nós exercitamos o perdão. E no lar nós constantemente falamos uma coisa errada, uma postura um para o outro, então nós podemos no dia seguinte, ou calma, pisei no tomate, desculpe. Tenha essa humildade de, quando necessário, retemperar aquela temperatura que ficou muito difícil. Renunciar e tolerar. Já sei, você vai dizer, tolerar não é fácil. Claro que não é fácil, é para isso que nós estamos lá no mesmo teto, no mesmo ambiente, para trabalhar os nossos sentimentos, entender os sentimentos do outro. O outro não é como eu queria ele assim. Por que ele não é? Porque ele não é. Ele é diferente.
Ela é diferente, traz as suas tendências pretéritas. Por isso que nós estamos juntos, eventualmente, juntos novamente, para que nós possamos trabalhar tudo isso. Nós somos diferentes, idades espirituais diferentes, experiências diferentes. Por isso que no lar, todo esse tempero, nós temos que, um momento certo, gradativamente, colocar com a mão esse tempero, sem nenhuma medida. Fazermos isso realmente com a mão. O lar não é foco só de problemas, mas também de iluminação, quando todos nós nos esforçamos para nos iluminar, para que os princípios espirituais, os amigos espirituais superiores possam realmente nos dar essa possibilidade de ajuda. Não vamos esquecer, antes de começar de fazer a prática do Evangelho no lar, que nós vamos fazê-la daqui a pouquinho, que no lar estão espíritos normalmente necessitados. O equilíbrio é fundamental para as boas relações que procuramos ter. Quando não o percebemos, é o momento de mudar nosso comportamento. A prática do Evangelho no lar contribui para isso, pois melhora a energia da casa e da família. É uma reunião simples que procura unir os familiares no objetivo de manter o lar e a cada um em paz. Essa experiência estabelece um vínculo de amor, de harmonia e de aprendizado, em que somos conduzidos a nos tornar pessoas melhores e a melhorar por completo nossas vidas. Voltamos já, fique conosco. Estamos de volta com Palestra em Casa. Participe do Clube Amigos da Boa Nova e ajude a contribuir para a melhor divulgação da doutrina espírita. Ligue 0800 12 18 38 e se informe. Em nosso lar, podemos encontrar diversos obstáculos a uma boa convivência familiar. Mas temos que lembrar que não nos juntamos por acaso. Continue assistindo. Desajustes, afetos, desafetos, rebeldias do passado encontrando-se mais uma vez. Eu sei, você vai dizer, família boa é do meu vizinho, aqueles que se dão bem. Até o arroz com feijão deles é mais gostoso. Nós às vezes achamos isso. E às vezes não percebemos o quanto também nós podemos ser felizes dentro do nosso próprio lar, na busca constante da higienização. Portanto, vamos achar um tempo. Aqueles que já o fazem, parabéns, persistam. Aqueles que têm dificuldade, tentem. É um dia por semana, um tempinho, não tem um tempo, 10, 15, 20 minutinhos. Se reúnem, façam um rodízio entre si, para ver quem faz a prece, quem faz a leitura. Façam, estimulem, para que no lar nós possamos estar cada vez mais harmonizados. Nós vamos realizar agora o Evangelho no lar. O nosso companheiro Francisco, ele vai fazer a prece inicial. É essa prece de harmonização que nós fazemos dentro do próprio ambiente quando vamos começar o Evangelho no lar. A Fernanda vai fazer a leitura do trecho curto, pequeno. Hoje nós não vamos ter o comentário da leitura em função do nosso tempo. Depois, o momento das vibrações, vibrar por situações, por terceiros, direcionar esse sentimento que o Maíra vai fazer por nós. E, finalmente, a Maria Lúcia vai fazer a prece final. Esta é a sequência do Evangelho no lar. Vamos acompanhá-los. Vamos nos unindo num pensamento de amor,
e elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecermos por estarmos aqui reunidos em seu nome, por podermos participar deste Evangelho, que possamos compreendê-lo, entendê-lo e colocá-lo em prática. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus pelos seus ensinamentos. Que seu amor possa estar presente em nossos corações para podermos colocá-lo todos os dias da nossa vida. Graças a Deus. Meu reino não é deste mundo. A vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista de introduções dos espíritos, uma realeza terrena. Voltando Pilatos ao prematório e tendo chamado Jesus, lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. E se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros haveriam de combater para impedir-me de cair nas mãos dos judeus. Mas por orar, o meu reino não é daqui. Pilatos então lhe disse: Tu és o rei? Jesus respondeu: Tu disse que sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. A vida futura, por essas palavras de Jesus, se refere claramente que a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta de qual deve chegar a humanidade, devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas massas se voltam a esse grande princípio. Sem a vida futura, na verdade, a maior parte dos seus pios. Sem a vida futura, na verdade, a maior parte de seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que aqueles que não acreditam na vida futura, crendo que ele apenas falava da vida presente, não os compreende ou os acham pueris. Este dogma pode ser considerado, então, como um ponto central de ensinamento do Cristo. É por isso que ele está colocado entre os primeiros. No início desta obra, pois teve de ser objetivo de todos os homens. Somente ele pode justificar as anomalias da vida terrena e harmonizar-se com a justiça de Deus. E agora vamos elevando os nossos pensamentos em vibrações de amor, em formas de raios luminosos, envolvendo todos os nossos irmãos hospitalizados, passando por processos de regeneração. Vibremos. Vibremos também por todos os lares, para que a paz, a harmonia e o ajuste sejam vivenciados no mais íntimo de todos os corações, para que a paz persista no nosso íntimo, em todos os corações. Vibremos. Vibremos também pelas crianças que estão chegando para as suas tarefas, para o seu desenvolvimento, que eles encontrem campo preparado para o seu desenvolvimento. Vibremos. E agora vamos elevando as nossas vibrações de amor, de luz, por todo o nosso planeta Terra, para que a paz se faça presente em todos os cantos da Terra e que ela se volte para um planeta de regeneração. Que assim seja, graças a Deus.
Agradecemos mais uma vez a Deus de infinita bondade pela nossa vida, a Jesus por todos os seus ensinamentos, que possamos realmente fazer calar fundo na nossa mente, em nossos corações. A esses benfeitores espirituais que nos assistiram durante o nosso Evangelho, obrigado pela paciência, pela sustentação, e que possamos assim empregarmos e nos lembrarmos na nossa vida diária. Obrigado, meu Pai de infinita bondade. Obrigado, Jesus. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Percebam, nós e a família nesse momento, não há como nós não sentirmos o clima que o Evangelho propicia a todos os envolvidos ali naquela reunião. Por mais que estejamos raivosos, irados, magoados, desanimados, desconsolados ou tantas outras negativas mais, não há como isso nos envolver. E se estamos felizes, eufóricos com uma situação acontecida, isso dá um sentimento de paz tão gostoso, que nós até paramos para pensar, puxa, se isso fosse possível todos os dias dentro do meu lar, esses 15, 20 minutinhos aqui que nós ficamos juntos fazendo uma leitura do Evangelho de Jesus para trazê-la para o nosso cotidiano, como seria tão gostoso? Esses são os princípios para nós nos estimularmos a isso. A correria da sobrevivência é muito grande nesta selva de pedra chamada São Paulo. E nós precisamos buscar paz, harmonia, equilíbrio, harmonização da família e outros sentimentos que propiciem principalmente a esperança, porque por eventuais conflitos ali dentro daquele lar, eu estou renovando a esperança familiar para o amanhã. Está me dando esse entendimento, entendendo que a estrada da esperança também caminha ao meu lado, mas muitas vezes eu não a enxergo. Porque os conflitos às vezes tumultuam tanto a nossa mente que nós não achamos uma alternativa, ou às vezes indagamos, o que eu faço agora? Não tem saída? O que eu faço? Calma, busque harmonizar o seu lar. Busque equilibrar o seu ambiente doméstico, para que nós possamos equilibrar o planeta Terra. É daí que começa. Vivemos cercados de problemas e preocupações, esquecendo de manter o equilíbrio. É assim que, chegando em nossas casas, não sabemos tratar bem nossos parentes e damos razões para que eles nos tratem da mesma forma. Por pior que possa ser um relacionamento, temos que trabalhar nossos sentimentos e equilibrar nossas relações. O amor precisa se sobrepor a qualquer intriga ou diferença. Mas nada muda enquanto nós não mudarmos. Voltamos logo após este intervalo. Nosso programa está de volta. Neste último trecho da palestra, a equipe do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, vai ensinar como fazer o Evangelho no lar e tirar algumas dúvidas a respeito. Então agora nós vamos abrir alguns momentos para que as senhoras e os senhores aqui presentes possam fazer indagações objetivas ou colocações a respeito do Evangelho no lar. Naquilo que nós pudermos passar às senhoras e aos senhores aqui presentes, assim como os ouvintes da Rádio Boa Nova,
de situações vinculadas ao Evangelho no Lar. É só erguer a mão, que o nosso companheiro vai se dirigir até você, para que você possa fazer a pergunta, que muitas vezes pode ser a pergunta de muitos de nós. Boa noite. Boa noite. Qual a importância da música no Evangelho no Lar? Bom, a música, aquela preparação, nós colocarmos eventualmente uma música para nos auxiliar, não que ela seja necessária, mas, se possível, nós podemos colocá-la para alimentar um pouco aquele momento. Uma música tranquila, serena, equilibrada. Ela pode motivar a nós entrarmos nesse clima. Vocês percebem aqui no ambiente desta reunião pública, a música que veio no início, o Joaquim ali está na sonoplastia, preparando tudo isso para nós. Aquilo parece que nos eleva, nos estimula, nos inspira. Ela pode ser válida nesse sentido. Agora, não obrigatória, se possível for. Ela pode nos estimular a esse relaxamento. Boa noite. Boa noite. Queria saber se há algum tempo estipulado para a realização do Evangelho no Lar. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Não há um tempo previamente definido, mas entre uma prece inicial que vocês perceberam aqui que o Francisco fez, uma prece de envolvimento. Depois uma leitura de um trecho, não um trecho muito longo, sequencial, começando do início ao fim do Evangelho. Uma troca de o que será que essa leitura aqui quer dizer para nós o nosso cotidiano. Aí nós trocamos algumas informações, ali um dá uma opinião, o outro dá outra. As vibrações curtas, objetivas e mais a prece final, nós acreditamos que mais ou menos uns 15 minutos, talvez 20, mais ou menos nesse período está suficiente para que nós possamos fazer o Evangelho no Lar. Boa noite. Boa noite. Embora o senhor tenha colocado toda a relevância da realização do Evangelho em família, Certo. o que dizer de fazermos o Evangelho sozinhos? Nenhum problema, porque às vezes nós não encontramos eco nos nossos familiares, ou não é o momento propício deles coparticiparem desse momento. Nenhum problema, fazemos o nosso Evangelho, fazemos toda essa preparação. Como estamos sozinhos, podemos fazer a leitura em pensamento, parar sobre cada parágrafo ou a leitura, que é aquilo que quis dizer para o meu cotidiano. Faço as vibrações e a prece e faço tranquilamente, sem problema nenhum, o Evangelho no lar. Ou às vezes eu moro só, ou às vezes não encontro o eco dos familiares. Eventualmente eu posso estar preparando e estimulando para que amanhã ou depois esses familiares também possam estar se agrupando para receber os benefícios do Evangelho no lar. Mas nenhum problema na senhora realizá-lo sozinho. Mais uma pergunta? Temos bastante tempo. Boa noite, Carlos. Boa noite. Eu queria fazer uma colocação, depois você estender um pouquinho. Que às vezes, nesse comentário do Evangelho, algumas pessoas acabam discutindo o problema da família, né? Então, esse momento é um momento de meditação, de tranquilidade, para não provocar, né, discussão. É verdade. Porque às vezes lê um trecho, aí a mãe ou alguém fala: tá vendo? Isso é para você. Aí já vai tornar uma discussão, né? É muito bem a sua colocação, porque às vezes você está fazendo a leitura para o entendimento, para ver no que aquilo vai representar em termos de higienização, equilíbrio para um lar, e um lá fala: escuta, o negócio do inventário, você foi ver hoje? Não é o momento. Aqui é uma reunião de família, é outra reunião, né? É uma reunião para debater os assuntos familiares.
Ali o Evangelho no Lar é para nós trazermos os ensinamentos do Mestre para o nosso cotidiano e ver o que aquilo representa na nossa relação a dois. Os problemas dos assuntos domésticos nós podemos resolver outro dia, outra hora, em outro momento. Não é a hora de nós discutirmos eventuais tipos de assunto. Mais uma colocação, por favor, só erguer a mão. Aqui no meio e lá no fundo à direita. Boa noite, seu Carlos. Boa noite. Queria saber se o dia determinado da Evangelho no Lar tem problema de fazer em horário alternado ou sempre cumprir o mesmo horário? De preferência cumprir o mesmo horário, porque o objetivo de cumprir o mesmo horário é aquele horário que os familiares se sentem com maior disponibilidade para esse momento de paz, de relaxamento. Esse é o objetivo. Nós temos, às vezes, uma família numerosa, que um grupo consegue fazer num horário, o outro grupo, por problemas profissionais, faz no outro, nenhum problema. Mas o objetivo é para que o horário seja adaptado à família. Não é tipo assim, mas nós precisamos assinar o livro do ponto, né? Nada disso. Ter disciplina de dia, horário, organização, mas não essa preocupação de como é que vai ser. Às vezes pode acontecer que naquele dia não deu para fazer. Surgiu um imprevisto. Aliás, nós não gostamos dos imprevistos, nós queremos que saia tudo certinho, como nós programamos. Aparece um imprevisto, vocês já perceberam como é que nós ficamos? Bom, mas esse é um assunto para uma outra reunião. Então, se eventualmente acontece um imprevisto, nós procuraremos fazer no dia seguinte e depois, na semana seguinte, voltaremos no mesmo dia, no mesmo horário. Pois não? Boa noite, Carlos. Boa noite. Carlos, quanto à possibilidade de incluir a leitura de um outro trecho de um outro livro da literatura espírita durante o Evangelho no Lar, o que você acha disso? Ou limita-se só ao Evangelho segundo o Espiritismo? Não, nós encontramos pessoas que já disseram assim, até, olha, já fizemos a leitura e releitura do Evangelho no Lar 4, 5 vezes, já viramos o livro, voltamos. Eu não posso fazer uma outra leitura? Pode. Nós podemos até dividir, mas o assunto prioritário é fazer o Evangelho no Lar para a harmonização do lar e da família, união da família. Nada impede que nós possamos dividir com uma colocação de algum outro trecho ou alguma outra leitura da literatura espírita, obras de André Luiz, Allan Kardec e outros companheiros. Nenhum problema. Mas vamos fazer realmente o objetivo maior, que é o Evangelho no Lar. Mas nada impede que você divida com algum outro livro da literatura. Mais uma colocação, vamos aproveitar. Não ergam a mão todos juntos, que ficou difícil. Um de cada vez, por favor. Quem mais? Isto. Carlos, boa noite. Eu me separei, estou morando na casa do meu pai, meu irmão se separou e estou morando na casa do meu pai. E assim, parece que a casa do pai sempre é a casa do pai. Né? Sem dúvida. Sempre vai ser a casa do pai. Sempre volta, né? Sempre vai ser a casa do pai. E aí a minha irmã, né, que mora na casa dela, resolveu fazer o Evangelho. Eu fazia sozinho, né? E resolveu fazer nós 4. Né? Já faz, acho que umas 4 semanas que nós estamos fazendo os 4. Mas meu irmão tem um problema, e ele está bebendo muito, enfim, essas coisas. E ele bebe muito antes de fazer o Evangelho. Né? E assim, isso atrapalha, claro. Né? Isso é um fator determinante para atrapalhar por conta da energia do ambiente. E assim, eu não tenho coragem, né, de peitar o cara e falar, você não vai fazer mais ou você para. Né? Qual o caminho? Que pergunta, hein? Olha, interessante. Essa é para mexer com a nossa criatividade, hein, Antônio Carlos? Realmente fica difícil quando alguém assim não está sóbrio para o momento do Evangelho no Lar. Né? A colocação é a seguinte, nós devemos gradativamente fazer com que esse companheiro seja direcionado para aquele momento ele
tentar suplantar essa sua necessidade. Às vezes nós precisamos ser até meio políticos, que às vezes a pessoa ela não faz aquilo todo dia, um determinado dia da semana, aí nós usamos às vezes nossa flexibilidade de mudar o horário, que eu sei que naquele horário a probabilidade é menor de uma situação, e às vezes com essa flexibilidade, eu mudando o horário, às vezes eu faço com que ele sobriamente participe do Evangelho no lar sem precisar falar nada para ele. É uma alternativa, né? Depois nós temos vários planos B que a gente pode tentar e resolver. É sempre bom nós termos um plano B nas nossas vidas. Mas, à medida do possível, é nós tentarmos acomodar para que essa situação seja mudada e, gradativamente, ir estimulando a esse companheiro de jornada que ele vá mudando esse tipo de comportamento. Aí a família tem que ajudar muito, os demais irmãos têm que estar firmes nisso, porque ele não pode se sentir um rejeitado, né? É só vocês que fazem o Evangelho, eu estou fora, né? Não podemos deixar isso em evidência, né? De forma alguma. Mas, à medida do possível, nós vamos flexibilizar a situação. Excelente criatividade para você. Mais uma, última. Pronto. Aqui à esquerda. Boa noite. Boa noite. Quando nós vamos fazer as vibrações aqui na casa, nós fazemos vibrações genéricas para todos os doentes, para todas as crianças, enfim, genéricas para o planeta. E aí em casa, lógico que você está na sua família e você tem lá os seus mais necessitados, como no caso do irmão dele, que precisa de muita vibração, né? E aí, pode-se fazer essa vibração para a pessoa, já falar o nome da pessoa mesmo, como um doente? Perfeitamente. Né? Muito boa a sua colocação. Muito obrigado. Sim, podemos vibrar por pessoas, por terceiros, por determinadas situações. Para o lar da nossa cunhada, por exemplo, que sabemos que está em conflito, posso vibrar por ela, pelo marido, pelos filhos, direcionar a vibração. Os amigos espirituais se encarregarão de levar essa vibração até aquele local que nós declinamos de uma forma mais objetiva, individual. Podemos perfeitamente fazer dessa forma. Ok? Nós sabemos da importância da união e do entendimento entre os familiares. Viemos na família que precisamos para evoluir nosso espírito, para aprendermos com situações, relacionamentos e acontecimentos. Quando se pergunta o porquê de realizarmos o Evangelho no lar, a palestra nos esclarece belamente. A harmonização entre os familiares, tanto na parte material, estarmos todos juntos, como na parte moral e do conhecimento. Higienização do lar, limpeza espiritual, esclarecimento para aliviar o nosso coração. Quando estamos estudando para nos formarmos em um curso, em uma faculdade, precisamos nos manter firmes neste estudo, senão somos reprovados. Na vida de encarnados é a mesma coisa. Estamos em aprendizado, como se fosse num curso também. Se não nos prepararmos, estudarmos, buscarmos conhecimento, agirmos de forma diferente e mais humana, conforme o Evangelho ensina, seremos reprovados. Não passaremos na prova da vida, não evoluiremos. O Evangelho no lar é muitíssimo importante para todos nós. Precisamos continuar realizando e, se não o fazemos, urge sua realização. Se você quiser participar do programa, pode enviar um e-mail para palestraemcasa@redemundomaior.com.br. O Palestra em Casa chegou ao fim. Até a semana que vem.